A cidade estava começando a acordar e a luz dourada do sol refletia nos arranha-céus de vidro e metal. Bruno, vestido com terno escuro e carregando uma mala, caminhava apressado pelas largas calçadas, cercado pelo som constante de passos e conversas apressadas. O ar estava fresco, com uma leve brisa que trazia o cheiro de café de uma cafeteria próxima. O tráfego começava a aumentar e o zumbido dos carros e trens se misturava às primeiras notas de música que eram tocadas em algumas lojas abertas. Ele olhou para o relógio. 7h40. A reunião era em 20 minutos, mas algo chamou sua atenção. Uma multidão havia se reunido em frente a um edifício moderno, onde uma estrutura esférica de metal e luz pulsava em intervalos irregulares. Curioso, Bruno se aproximou. Um homem ao lado explicava que era uma instalação chamada Olhos do Infinito, projetada para reagir aos movimentos dos visitantes. Ao entrar, viu dezenas de estruturas luminosas, cada uma exibindo padrões que mudavam conforme os espectadores se movimentavam. Alguns sussurravam sobre visões de constelações desconhecidas, outros juravam ter visto cenas de seu passado. Bruno estendeu a mão e uma das esferas emitiu um brilho azul. Por um momento, teve a sensação de estar olhando para um deserto congelado com montanhas de gelo se estendendo até o horizonte. Ele balançou a cabeça, atribuindo a imagem ao cansaço. Retomou o caminho, mas o incidente o deixou inquieto. Durante a reunião, sua mente vagou. O cliente, um empresário chamado Sr. Juan, falava sobre fusões e aquisições, mas Bruno mal ouvia. Ao sair, decidiu voltar à instalação. À noite, sob luzes artificiais, o lugar parecia diferente. As estruturas agora projetavam sombras que dançavam em sincronia com os passos. Um segurança avisou que fechariam em 15 minutos. Bruno correu até a área onde teve a visão do deserto. A esfera reagiu, mostrando agora uma floresta coberta de neve com árvores retorcidas e uma gruta escura. Ele estendeu a mão e a imagem ficou nítida. Um arrepio percorreu sua espinha. No fundo da caverna, algo brilhava. O segurança o chamou e a visão desapareceu. Naquela noite, Bruno sonhou com o local. Acordou suando, determinado a descobrir o significado daquelas imagens. Pesquisou na internet e encontrou relatos de visitantes que afirmavam ter visto lugares reais através das esferas. Um comentário mencionava coordenadas geográficas escondidas em padrões de luz. Ele imprimiu mapas e traçou rotas possíveis. 2 dias depois, comprou uma passagem para a Noruega. A floresta congelada de seu sonho existia perto de uma vila remota. Ao chegar, alugou equipamentos de escalada e seguiu para as coordenadas. O ar era cortante e a neve abafava todos os sons. Após horas caminhando, avistou a caverna. Entrou, com a lanterna tremendo em sua mão. Dentro, um artefato com inscrições antigas emitia uma luz azulada idêntica à das esferas. Ao tocá-lo, uma onda de energia o derrubou. Visões o inundaram. Civilizações antigas usando o objeto como portal, cientistas modernos tentando replicar sua tecnologia, uma poderosa corporação rastreando sua localização. Ele acordou deitado na neve, a lanterna apagada. A pedra havia desaparecido. De volta à cidade, Bruno notou mudanças sutis. Pessoas o observavam de longe, e seu apartamento havia sido revirado. Um envelope sem remetente continha fotos da instalação e um aviso: eles sabem. Ele ligou a Millie, uma jornalista investigando a corporação, e marcou um encontro. Enquanto esperava em um café, uma das esferas da instalação, agora exposta em um museu próximo, começou a piscar freneticamente. Visitantes gritavam, alegando ver cenas de destruição global. Bruno correu até lá, mas foi interceptado por homens de terno preto. Um deles disse: "Você não deveria ter ido até lá." Millie chegou, distraindo os homens, e Bruno escapou. Ele se escondeu em um beco, onde uma das esferas abandonada em uma lixeira projetou uma mensagem: "A verdade está no espaço entre os segundos." Ele entendeu. A instalação não era arte, mas um experimento para mapear realidades paralelas. O artefato na caverna era uma chave, e a corporação queria controlá-lo. Decidiu voltar para a Noruega, dessa vez preparado. Enquanto o avião decolava, ele olhou para as nuvens pela janela, imaginando quantos mundos existiam além daquela janela,
quanto segredos escondidos em um piscar de olhos. A floresta congelada envolvia Bruno como um silêncio vivo. A neve acumulada nas árvores criava formas fantasmagóricas sob a luz da lua, e o vento trazia um zumbido baixo, como se a própria terra sussurrasse segredos. Ele ajustou a mochila nas costas, os dedos dormentes pelo frio, e seguiu em direção à caverna. Dessa vez, estava acompanhado de Millie, que havia insistido em vir após decifrar parte dos símbolos nas fotos que Bruno tirou do artefato. Ela carregava um medidor de radiação, cujos números subiam à medida que se aproximavam do local. No caminho, encontraram marcas de pneus na neve recente, mas nenhum veículo à vista. Millie apontou para uma câmera escondida em uma árvore, os olhos estreitados de desconfiança. Quando chegaram à gruta, ela parecia diferente. A entrada estava parcialmente bloqueada por uma grade de metal instalada recentemente. Bruno forçou os ferrolhos enferrujados com uma barra, enquanto Millie vigiava os arredores. Lá dentro, o artefato brilhava com mais intensidade, agora cercado por fios e sensores desconectados. Fragmentos de conversas gravadas em um dos dispositivos abandonados mencionavam algo chamado Projeto Íris e a estabilização de fractais temporais. Millie conectou o dispositivo a um tablet, projetando hologramas com equações que Bruno não entendia. Ela explicou que o artefato não era apenas um objeto antigo, mas um nó em uma rede de energia que conectava pontos no espaço-tempo. As esferas em Singapura eram réplicas defeituosas, tentativas fracassadas de replicar sua estrutura. Enquanto ela falava, o artefato emitiu um pulso que apagou as lanternas. No escuro, Bruno viu novamente as visões: uma cidade futurista, colunas de luz sustentando o céu, pessoas com olhos iguais aos da instalação. Desta vez, no entanto, as imagens mostravam uma mão humana destruindo os pilares, seguida por um colapso. Millie cutucou seu ombro e apontou para fora. Faróis de veículos se aproximavam. Eles se esconderam atrás de uma formação rochosa, ouvindo vozes abafadas. Homens de uniforme preto entraram na caverna, carregando caixas com símbolos idênticos aos do artefato. Um deles falou sobre contaminação da linha do tempo e protocolo de contenção. Bruno sentiu o objeto vibrar em sua mão e, por um momento, todos os sons cessaram. Quando voltou a si, os homens haviam desaparecido, e a caverna estava vazia, exceto por um diário abandonado. As páginas escritas em várias línguas detalhavam experimentos com o artefato, incluindo registros de testes em humanos que tinham visto demais. Uma frase destacava-se: eles não são inimigos, mas portadores. O erro foi tentar controlar o rio em vez de navegar nele. Millie guardou o diário, e eles saíram, notando que a neve tinha apagado suas pegadas. De volta ao vilarejo, um homem idoso no bar os avisou sobre aqueles que vigiam as portas. Ele deslizou um cartão sobre a mesa com um símbolo igual ao do artefato. Do lado de fora, um drone passou silenciosamente pelo céu noturno. Bruno olhou para o cartão, depois para Millie. Ela assentiu, e eles seguiram para a estação de trem, onde um vagão vazio os aguardava com passagens já pagas para uma cidade costeira no Japão. Enquanto o trem partia, Bruno abriu o diário na página marcada. Uma frase estava sublinhada: o infinito não tolera prisões. O artefato em seu bolso brilhou suavemente, e ele soube que não havia retorno. O trem parou em uma plataforma deserta, com o mar agitado visível através das janelas. A cidade costeira de Anori parecia suspensa entre o passado e o futuro, com templos antigos ao lado de laboratórios de tecnologia. Bruno e Millie seguiram para um armazém abandonado marcado no cartão. Lá dentro, encontraram uma réplica exata da instalação de Singapura, mas com esferas quebradas e fiações expostas. Um homem de cabelos grisalhos os esperava, apresentando-se como Kenji, ex-engenheiro do Projeto Íris. Ele explicou que o artefato era um fragmento de uma rede cósmica capaz de sincronizar realidades paralelas. A corporação queria usá-lo para controlar eventos globais, mas os testes causaram vazamentos entre dimensões. Eles viram o colapso chegando, disse Kenji, mas não quiseram parar. Enquanto falava, o artefato emitiu um brilho intenso, projetando hologramas de cidades em ruínas e pessoas com olhos vazios. Millie percebeu que as visões eram futuros possíveis, não passados. Um alarme soou, e helicópteros surgiram no céu. Kenji entregou a Bruno um dispositivo antigo. Sincronize as frequências, pediu,
antes que eles selassem as fendas. Melee conectou o dispositivo ao artefato, desencadeando uma onda de energia que iluminou o armazém. As esferas quebradas se reativaram, mostrando cenas simultâneas. Singapura sendo reconstruída, a floresta norueguesa florescendo sem neve, e um deserto onde o artefato original permanecia intacto. Bruno entendeu que cada realidade era um reflexo de escolhas não feitas. Os homens da corporação invadiram o local, mas pararam ao ver as projeções. O líder hesitou. Era isso que temíamos, murmurou a consciência coletiva. O artefato, agora instável, começou a desintegrar o espaço ao redor. Kenji gritou para Bruno decidir: destruir a rede e preservar uma única realidade, ou liberar a energia, permitindo que todas coexistissem. Melee segurou sua mão, os olhos fixos nas imagens de um futuro onde humanos e dimensões se entrelaçavam pacificamente. Bruno girou o dispositivo, escolhendo o desconhecido. Uma explosão de luz branca engoliu tudo. Quando a claridade se dissipou, o armazém estava vazio, exceto por uma única esfera intacta no centro. Do lado de fora, o mar brilhava sob o sol, e as pessoas caminhavam como se nada tivesse acontecido. Bruno tocou a esfera, vendo brevemente Melee em um mercado movimentado, sorrindo. O artefato em seu bolso havia sumido, deixando apenas uma cicatriz em forma de nó celta na palma. Anos depois, em um museu de Singapura, uma nova instalação chamada Olhos do Infinito atraía multidões. As esferas agora exibiam padrões que mudavam conforme o observador respirava. Um homem de terno escuro, agora com fios grisalhos, parou diante delas. Uma criança perguntou: "O que significam as luzes?" "São perguntas", ele respondeu, "que só você pode responder." A menina sorriu, e por um instante, as esferas brilharam em uníssono, como se o universo sussurrasse: "Bem-vindo ao começo."